boa noite, paz seja convosco. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 26, que diz assim: Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Vou ler mais uma vez. Gálatas 3, versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Esse texto, ele fala sobre a paternidade de Deus. Amém? E nesta noite eu quero falar com vocês sobre assumir a paternidade de Deus. Você já assumiu a paternidade de Deus? Como você tem vivido como filho de Deus? Como filho? Você já assumiu? Você tem vivido como filho de Deus? No texto que nós lemos, nós temos uma garantia de fé em Cristo Jesus, de que todos nós somos filhos de Deus. E o próprio Deus, ele nos assume como filhos. No livro, nesse texto que a gente leu, nós temos uma garantia pela fé em Cristo Jesus que todos nós somos filhos de Deus. E o próprio Deus, ele nos assume como filhos dele. E isso a gente vê no capítulo 6, no versículo 18 de 2 Coríntios, que diz assim, Serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? O próprio Deus, ele nos assume como seus filhos e suas filhas. E você, como pergunto novamente, você já assumiu a paternidade de Deus? Ele já te assumiu como filho. E você já assumiu ele como seu pai? Você tem vivido como filho de Deus? Eu deixo aqui para vocês essas duas perguntas. E em João, no capítulo 4, só voltar um pouquinho. João, no capítulo 4, no versículo 34, diz assim, Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então Jesus diz que a sua comida, que representa o prazer, que representa o sustento, era fazer o quê? Fazer a vontade do Pai, era realizar a sua obra. Amém? Então, a comida que Jesus está falando aqui, ele está falando no prazer, ele está falando no sustento. Nós temos que nos sustentar em Deus, nós temos que ter o prazer em Deus, nós temos que ter o prazer em fazer a vontade daquele que o enviou. Jesus, ele fala que a sua comida, ela representa o prazer, ela representa o sustento. E era fazer o quê? E esse prazer, esse sustento era fazer o quê? Fazer a vontade do Pai, era realizar a obra que o Pai o tinha enviado. E nesta noite eu quero passar para você alguns atributos da personalidade de Deus, nosso Pai. Amém? E eu quero falar para vocês dois atributos. O primeiro atributo, ele é um pai que disciplina os seus filhos. E a gente vai abrir em Hebreus, capítulo 12, versículos. A gente vai ler o versículo 7 e o versículo 8, que diz assim, É para a disciplina que preservais. Deus nos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de todos que se têm tornado participantes, logo bastardos e não filhos.
Amém? Então, Deus, Ele é um Pai que Ele disciplina os seus filhos. Se você o assumiu como Deus sendo seu Pai, Ele já te assumiu como sendo seu filho. Mas deixa eu te falar, não é que você é filho de Deus e Deus, Ele não vai disciplinar você. Deus, Ele disciplina os seus filhos porque Ele ama. O disciplinar faz parte do amor de Deus pelos seus filhos. Amém? Então, Deus Pai, Ele se preocupa com a vida de seus filhos. Assim como um pai, assim como uma mãe, ela se preocupa com os seus filhos. Deus, Ele se preocupa com os filhos dele. E o propósito da sua disciplina é de correção e não de bajulação. O propósito da disciplina de Deus não é passar a mão em cima do seu pecado, não é passar a mão encobrindo aquilo de errado que você fez, mas a disciplina do Senhor é para correção dos erros dos seus filhos. A disciplina do Senhor sempre será para nos abençoar, sempre será para trazer sobre nós a sua bênção, a sua bondade, e não para nos castigar. Deus, Ele nos disciplina nunca para nos castigar, mas Deus, Ele nos disciplina para que nós possamos andar nos caminhos certos, para que nós aqui na terra possamos viver tudo aquilo que Ele nos prometeu e possamos realizar tudo aquilo a qual Ele nos enviou para fazer. Assim como Ele enviou o seu Filho, nós também temos uma missão aqui na terra. Nós também temos uma obra para realizar aqui na terra. Amém? Nós não estamos aqui de qualquer jeito. Nós não estamos vivendo aqui para viver uma vida que nós somos o nosso dono mesmo. Eu sou o meu dono, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. Não, eu tenho um Pai, e este Pai, Ele me enviou para fazer algo, seja este algo grande, seja este algo pequeno, mas Deus, Ele me enviou para fazer uma obra, e Deus, Ele também te enviou para fazer uma obra. A nossa obra não será como a de Jesus, que foi morrer na cruz por todos nós, mas pode ser que seja através de nós que vidas sejam salvas, que pode ser que através de nós vidas possam sair do lamaçal do pecado, que pode ser através de mim, pode ser através de você. Pessoas possam sair do alcoolismo, pode sair de uma vida de drogas, pode sair do meio do lamaçal do pecado. Pode ser através de mim, pode ser através de você, que filhos e filhas possam também reconhecer Deus como Pai. Amém? E que eles possam assumir a paternidade de Deus também em suas vidas. Amém? E deixa eu te perguntar, você já foi disciplinado por Deus? Qual foi o resultado ao ser disciplinado por Deus? Deus, como eu já falei, Ele nos disciplina não para nos castigar, mas Deus, Ele nos disciplina para que possamos viver uma vida abençoada. Este é o primeiro atributo da personalidade de Deus, o nosso Pai. E quero falar para vocês também o segundo atributo, que Ele é um Pai que nos ama. A gente vai abrir lá em 1 João. Acompanhe comigo aí. Se você tem uma Bíblia aí, acompanhe comigo. Se não tem, você anota, depois você pode procurar. 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amém? E agora eu quero ler com vocês também Lucas capítulo 15, versículos 20, 21 e 22, que diz assim: e levando-se para o seu pai,
Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Amém? Então Deus Pai é um Pai que ele tem um amor incondicional. O amor do Senhor foi tão grande a ponto de entregar a sua própria vida por todos nós. Deus, ele não faz distinção de filhos e filhas, mas Deus, ele ama todos os seus filhos, todas as suas filhas. Deus não tem um filho preferido. Deus, ele ama todos os filhos. Mais na frente a gente vai ver no texto aqui do filho pródigo que o seu filho que ficou em casa diz que o seu pai nunca deu nada para ele. E mais na frente no texto fala que o pai diz assim, ó: tudo o que é meu é teu. Sabe, querido, Deus, ele não tem essa extinção de filhos e filhas, mas Deus, ele ama todos os seus filhos. Deus, ele se alegra com aqueles que estão em casa. Deus também se alegra com aqueles que estão voltando para casa. Não é que aqui, nesta primeira parte, o pai daquele menino deu o melhor para ele, mas o mais interessante é que aquele que estava dentro de casa, dentro da casa, ele tinha tudo que o seu pai tinha, assim como o próprio pai falou, mas ele não usufruía daquilo que ele já tinha. Ele mesmo se diz para o seu pai que nunca teve nada, porém o seu pai respondeu: aquilo que é meu é teu. Assim também Deus, ele faz conosco. Sabe, quantas vezes a gente olha para a vida dos outros, olha para a vida das outras pessoas, quantas vezes nós nos paramos e pensamos que a vida de fulano, a vida de ciclano está melhor do que a nossa, nós que vivemos dentro da casa de Deus, de um lugar onde se chama a casa de Deus. Mas, querido, deixa eu te falar algo. Sabe por que você ainda não recebeu aquilo que você tanto almeja? Porque você para analisar a vida daqueles que estão do lado de fora, que estão voltando, mas você não analisa aquilo que o Pai já tem para você, e você não parou, somente chegou nele e pediu. Você fica esperando, você fica sem ação, sem querer pedir, com vergonha. Querido, não tenha vergonha de pedir para Deus, não tenha vergonha. E Deus, ele sabe também o momento exato de te dar. Ele também não vai chegar te dando. Assim como nessa ilustração fala que o filho chegou, pediu, o seu pai entregou tudo, ele saiu. Sabe, querido, Deus, ele não vai te prender se você decide ficar na casa ou se você decide partir. Ou se você está em casa, Deus, ele tem tudo para você. Mas se você pedir para sair, Deus, ele também pode te dar e você pode ir. Porém, deixa eu te dizer algo: quando você chegar lá fora, você vai acabar quebrando a cara, você vai acabar se entristecendo, porque uma hora aquilo que foi te dado pode se acabar. Muitas vezes nós pedimos algo terreno para Deus, Deus nos dá, nós usufruímos, nós gastamos tudo, nós fazemos o que dá na telha, porém quando acaba nós decidimos voltar. Porém quando acaba é que a gente vai lembrar: nossa, eu podia ficar na casa do Senhor, eu podia ficar na casa do Pai e usufruir muito mais daquilo que Ele me deu, mas eu decidi partir, eu decidi seguir minha própria vida, eu decidi fazer aquilo a qual eu achei melhor para mim. Mas, querido,
O melhor que nós temos é para permanecer na casa do Pai, é para permanecer diante dos olhos do Pai, porque nós somos filhos. Deus, ele nos chama de filho e ele é o nosso Pai. Amém? Sabe, querido, nós não temos um Deus que é Pai, e sim nós temos um Pai que ele é Deus, e ele nos ama e ele se preocupa conosco. Temos um Pai que está sempre presente e jamais se esquecerá dos seus filhos. Ele sempre ficará à porta te esperando e ele cumpre tudo aquilo que ele prometeu para nós. Amém? Se você ainda não assumiu Deus como seu Pai, que você possa assumir a paternidade de Deus e que você possa viver realmente como um filho de Deus. Amém? Eu quero pedir para você que você curta, que você comente, que você compartilhe com aqueles que precisam ouvir esta palavra também. Sabe, querido, e eu deixo para você. Se você ainda não se tornou, se você ainda não assumiu Deus como sendo o seu Pai, a partir de hoje, assuma, porque você tem um Pai, e esse teu Pai, ele também é Deus. É o Deus que está no céu, é o Deus que está nos aguardando, é o Deus que fica na porta esperando o seu filho voltar. Aquele que está perdido no mundo, Deus, ele está esperando para que você volte, ele está esperando para que você se chegue nele novamente, e ele vai abençoar a sua vida, e ele vai transformar a sua vida. Ele não vai te castigar porque você saiu, não, jamais Deus vai fazer isso, mas ele vai trazer para você o refúgio. Deus, ele vai trazer para você o alívio. Deus, ele vai trazer para você o descanso. Amém? Fique com essa palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus.